E aí galera, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, a revisão de regência verbal, certo pessoal? Então olha lá, regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a eles e completam o seu sentido. Então a gente precisa dar sentido a esses verbos. Os verbos são termos regentes, enquanto os objetos, direto e indireto, e adjuntos adverbiais, são os termos regidos. Ou seja, lembra o que é um objeto? Objeto direto é quando o meu complemento está ligado ao meu verbo sem preposição, e objeto indireto é quando o meu verbo está ligado ao meu... o meu complemento está ligado ao meu verbo por meio de preposição. Direto, sem preposição. Indireto, com preposição. Beleza? Para entender melhor sobre esse assunto e não errar mais, alguns exemplozinhos que a gente tem aqui. Então, olha lá. Ele mora em outra cidade. Isso implica mudanças de horário. Nós iremos ao passeio. Então, veja. Verbos, termos regentes, os que estão em vermelho, e complementos, termos regidos. Mora em outra cidade, objeto indireto. Implica mudanças, objeto direto. Iremos ao passeio, objeto indireto. Por quê? Em é preposição, ao é preposição. Então, são os meus complementos aí. 2 objetos indiretos e 1 objeto direto. Feito? Nos exemplos acima, morar é um verbo transitivo indireto, pois exige a preposição em, morar em algum lugar. No segundo exemplo, implicar é um verbo transitivo direto, pois não exige preposição. E no terceiro, ir exige a preposição, a, o que faz dele um verbo transitivo indireto. Na forma padrão, a oração, isso implica em mudanças de horário? Não está correto. Por quê? Alguns verbos entendem que eles são regidos, conforme o significado podem ter uma forma de regência. Então vamos lá. Chegar. O verbo chegar é regido pela preposição a. O verbo chegar é regido pela preposição a. Chegamos ao local indicado no mapa. Essa é a forma padrão. No entanto, é comum, gente, observar o uso da preposição em nas conversas informais, cujo estilo é coloquial. Chegamos no local indicado do mapa. Custar, pessoal. Com o sentido de ser custoso, ele vai exigir o uso da preposição. Aquela decisão custou ao filho. Ao é preposição. Com o sentido de valor, não vai exigir preposição. Aquela casa custou caro, direto, objeto direto. O verbo obedecer é transitivo indireto, porque ele demanda a existência de preposição. Obedeça ao pai. E na linguagem informal, a gente usa ele como direto, obedeça o pai. O verbo proceder, pessoal, com o sentido de fundamento, ele vai ser intransitivo, sua desconfiança não procede, e com o sentido de origem, ele vai demandar preposição. Essa sua desconfiança procede de situações passadas, de a preposição. O verbo visar, pessoal, com o sentido de objetivo, exige preposição. Visamos ao sucesso, é o objetivo deles. Na variante coloquial, encontramos o verbo sendo utilizado sem preposição, ou seja, como verbo transitivo direto. Visamos o sucesso. Com o sentido de mirar, não vai exigir preposição. O policial visou o bandido à distância. O verbo esquecer... O verbo esquecer é transitivo direto, não vai precisar de preposição. Esqueci o meu material. Na forma pronominal deve ser usado com preposição. Esqueci-me do meu material.
Com o sentido de desejar, não exige preposição, gente. Quero ficar aqui, desejo ficar aqui. E com o sentido de estimar, ele vai exigir o uso da preposição. Queria muito aos meus amigos, ou seja, né, estou estimando muito aos meus amigos. O verbo aspirar, gente, com o sentido de respirar ou absorver, não exige preposição. Aspirou todo o escritório, com o sentido de pretender, exige o uso de preposição. Aspirou ao cargo de ministro, ou seja, ele pretendia ter o cargo de ministro. Informar, ele é transitivo direto e indireto, ou seja, ele precisa de dois complementos. Informei o acontecimento aos professores. Quem informa alguma coisa, informa algo a alguém. Informei o acontecimento, objeto direto, aos professores, objeto indireto. Por isso que o verbo informei, ele vai ser bitransitivo. O verbo ir, ele vai ser regido pela preposição a. Por isso que a gente tem a crase, pessoal. Vou à biblioteca. Olha só. Implicar, gente, com o sentido de consequência, é transitivo direto. Logo, ele não vai exigir preposição. O seu pedido implicará um novo orçamento. Com o sentido de embirrar, é o transitivo indireto e ele vai exigir preposição. Implica com tudo, né? Está emburrando com tudo. O verbo morar, ele precisa de preposição. Mora no fim da rua, logo é um objeto indireto. Namorar, ele é transitivo direto, mas as pessoas colocam ele seguido, né? Namorou Maria durante anos. Como que a galera coloca? Namorou com Maria durante anos. Não precisa da preposição. O verbo preferir, gente. O verbo preferir, ele é transitivo direto e indireto, pessoal. Prefiro carne a peixe, porque quem prefere uma coisa a outra. Então, ele é um verbo bitransitivo e ele precisa de um objeto direto e um objeto indireto para completar o seu sentido. Então, prefiro carne, objeto direto, a peixe, objeto indireto. O verbo simpatizar, pessoal, olha lá. Ele é transitivo indireto, porque ele exige a preposição com. Por quê? Quem simpatiza, simpatiza com uma ideia, simpatiza com alguém, simpatiza com um pensamento. Então, simpatiza com os mais velhinhos. O verbo chamar, né, com o sentido de convocar, não exige complemento com preposição, pessoal. Então, com o sentido de convocar, aqui, ó. Chamar o Pedro, convocar o Pedro. E com o sentido de apelidar, né, ele também não vai ter preposição. Chamou ao João de Mauricinho. Chamou João de Mauricinho. Chamou ao João Mauricinho. Chamou João Mauricinho. Então a gente tem várias maneiras de fazer essa utilização, beleza? E o verbo pagar, pessoal, certo? Verbo pagar, quando informamos o que pagamos, pessoal, ele vai ser, o complemento não tem preposição. Paga o sorvete? Então estou informando o que é para ele pagar. E quando informamos a quem pagamos, o complemento ele exige preposição. Paga só o sorvete ao dono do bar? Então, ó, paga o sorvete, ó, a quem pagamos? Aí, se eu vou pagar alguém, eu vou pagar alguma coisa a alguém e eu preciso dessa informação. Então, a regência verbal, gente, ela está extremamente ligada aos nossos complementos, sendo ele, né, o objeto direto ou o objeto indireto. Lembrando novamente, a gente precisa lembrar da transitividade verbal. Então, o verbo transitivo direto, né, verbo transitivo é o verbo que exige complemento. Então, toda vez, verbo transitivo, ele exige complemento. Verbo transitivo direto, ele exige um complemento e não precisa de preposição. O objeto direto não precisa de preposição.
Então, o verbo transitivo direto e o objeto direto andam de mão dadas. O verbo transitivo indireto, transitivo porque precisa de complemento, indireto porque precisa de preposição, ele vai andar de mão dada com o objeto indireto. Por quê? Porque o objeto indireto, ele precisa de preposição. Então, verbo transitivo indireto, objeto indireto, os dois andam de mãozinhas dadas, juntos, saltitando. E a minha regência verbal é justamente quando nós estamos completando o sentido do meu verbo. É o meu verbo que está fazendo a regência. Diferente da nossa regência nominal, que é quando o meu verbo, que é quando a gente vai estar completando o sentido do nome e não do verbo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.